Como que a gente fala para a criança sobre tristeza de modo geral? Porque às vezes você pode estar triste porque o seu carro quebrou, você está triste porque você brigou com a sua amiga, você está triste porque você teve uma discussão no seu trabalho. Eu não sei, existem muitos motivos aí na vida. Perdão pelas motos barulhentas. Infelizmente é uma coisa que eu não controlo, são as motos barulhentas que passam na rua. Eu já até perdi o foco, vamos lá. A gente passa por coisas que são tristes, desagradáveis na vida. E essas dicas que eu vou dar a respeito de tristeza vale também para quando a gente está irritado. Porque nem sempre a gente está triste. Às vezes a gente está irritado porque quebrou alguma coisa, porque deu um problema no trabalho, porque tem um boleto que venceu e você esqueceu de pagar, enfim. Como é que a gente conversa com a criança sobre isso e por que precisa conversar com a criança sobre isso? As crianças, principalmente as menores, elas acham que o mundo gira em torno do umbiguinho delas. Isso não é necessariamente ruim, é uma característica normal, comum nas crianças pequenas. Porque quando o bebezinho nasce, ele não tem noção nenhuma de mundo. E aí ele começa a achar que ele e a mamãe dele são a mesma coisa, que ele e a mamãe são a mesma pessoa, o mesmo corpo com as mesmas vontades. Ali um pouquinho antes dessa criança completar 1 ano de vida, ela começa a passar pela fase da ansiedade de separação, que é o momento que o bebê percebe pela primeira vez que ele e a mãe dele não são o mesmo corpo, que eles estão fisicamente separados. Tem um pedaço que vai para lá e um pedaço que vai para cá. E aí o bebê sofre, ele chora, ele quer ficar o tempo inteiro no colo da mãe, ele fica chamando pela mãe, ele não quer ir no colo de ninguém. Se a mãe sai, a criança fica chorando na porta. Geralmente essa fase de ansiedade de separação começa ali em torno dos 10 meses, 11 meses e vai até 1 ano e pouquinho, tá? Aí ela passa, ela estabiliza. Por volta de uns 2 anos de idade, a criança percebe que além dela não ser o mesmo corpo que a mãe dela, existe um corpo da mãe e um corpo da criança, ela começa a perceber que ela não precisa querer tudo que a mãe dela quer. Então a criança entra na fase do não, por volta de 1 ano e meio, 2 anos. Você fala, vamos tomar banho, a criança diz não, vamos arrumar o brinquedo, não, vamos comer, não, vira tudo um grande não. Porque a criança percebe pela primeira vez que ela não é você, que ela não está grudada com você e que ela não precisa querer aquilo que você quer. Só que quando a criança chega nessa fase, ela entende que ela tem gostos diferentes, que ela pode ter opiniões diferentes, que ela pode querer coisas diferentes, mas ela não entende que os outros querem coisas diferentes dela, têm opiniões diferentes dela, têm vivências diferentes dela. Para a criança, o mundo gira muito em torno do umbigo dela. Tudo é culpa dela, tudo é para ela. Por isso que eles passam pela fase do é tudo meu. Por isso que eles não gostam de dividir brinquedo. Por isso que eles pegam coisas que não são deles e falam é meu, é meu, é meu. Porque no início da vida, nos primeiros anos de vida, até uns 3 ali, 4 anos, a criança tem esse negócio de que tudo é dela, tudo é pra ela. E a criança também acha que tudo é culpa dela. Então, se você tá triste, se você tá irritado, se você tá bravo, e aí você chega do seu serviço muito irritado, e o seu filho vai falar com você, e ele percebe na sua expressão facial, no seu jeito de falar, por mais que você não trate a criança com grosseria, se você tá com aquela expressão fechada, se você tá com a sua comunicação física, né, e não verbal, fechada, irritada, a criança percebe. Só que a criança não entende que existe todo um universo, todo um mundo acontecendo na sua vida. Ela acha que a culpa é dela. Não passa pela cabeça do teu filho que você pode ter brigado no trabalho, que o carro pode ter quebrado, que o boleto pode ter vencido. Ele acha que a culpa é dele. Aí a criança começa a se culpar por coisas que não tem nada a ver com ela. Então, se a mamãe tá triste, a culpa é minha. Se o papai tá bravo, a culpa é minha. Então, quando a gente tá muito triste, ou quando a gente tá descontente, quando a gente tá irritado, a gente precisa avisar a criança para ela não achar que a culpa é dela, porque senão ela vai ficar com aquela sensação de o que eu fiz de errado, sabe? E isso vai começar a incomodar a criança, você não vai perceber, porque a criança não vai saber comunicar isso pra você, e ela vai ficar pensando, a mamãe não gosta de mim, a mamãe tá brava comigo, o papai tá triste comigo, o papai só fica bravo comigo, aí vai começar a impactar no afeto, uma besteira que não precisava, era só ter um pouco mais de comunicação. Então, quando você não tá legal, quando você não tá bem, de modo geral, converse com teu filho, tá? Então, a primeira dica é, tá sentindo alguma coisa, tá triste, tá descontente, tá bravo?
Quando você for interagir ali com a criança, sempre explica e fala dos sentimentos. Fala, então, a mamãe hoje está irritada porque aconteceu um problema no trabalho. Você não precisa dar detalhes do problema, você não precisa falar porque a moça do RH brigou com o fulano que saiu com a filha do chefe, que não sei o que demitiu o ciclano. Você não precisa explicar para a criança, até porque ela não tem interesse e é informação de adulto. Mas você tem que contar para ela o que está acontecendo. Então você fala, a mamãe está brava porque teve um problema no trabalho. Não tem nada a ver com você. Avisar a criança que aquilo não tem nada a ver com ela, pra gente pode parecer uma besteira, mas pra criança é um alívio. Nossa, ufa, a mamãe então não tá brava comigo. Não é que a minha mãe não me ama, é que ela teve um problema no trabalho. Então, quando você tem alguma sensação, alguma emoção, alguma vivência assim, fala pra criança. No momento em que você diz pro teu filho, olha, a mamãe tá triste, a mamãe tá brava, você mostra pro teu filho que você é humana e que você também sente as emoções que ele sente, porque ele também fica triste, ele também fica bravo, ele também fica irritado. E aí a criança começa a perceber que as emoções são normais, que todo mundo sente, que todo mundo tem que lidar com aquilo. E a forma que você vai lidar com as suas emoções vai ser um espelho pro teu filho lidar com as dele. Então, se você tá bravo e você grita, e você chuta, e você bate, e você sai batendo as portas da sua casa, você tá ensinando pro teu filho que quando ele estiver bravo, ele pode fazer isso também. Então, às vezes as pessoas falam, o meu filho grita quando ele tá nervoso. Ok, e quando você está nervoso com a criança, você grita com ela? Porque se você tem o hábito de gritar quando você está nervoso, a criança está aprendendo isso pelo seu exemplo. Então precisa conversar com a criança e dizer para ela, a mamãe está sentindo isso porque a mamãe teve um problema. Não precisa entrar em detalhes do problema, mas precisa falar. Não é culpa sua, não tem nada a ver com você, é problema do trabalho da mamãe. Para que a criança se sinta segura e para que ela não fique pensando, será que a mamãe tá brava comigo? Será que a mamãe, o papai, a tia, a vovó tá triste comigo? E uma vez que você fala sobre os sentimentos, você humaniza. Você mostra para a criança que sentimentos são normais, que todo mundo sente, que todo mundo lida com isso e que faz parte da vida. Ali você vai estar trabalhando a inteligência emocional do teu filho e você vai estar se conectando com ele. Porque uma vez que você fala para a criança, eu estou brava, eu estou triste, uma vez que você se abre, bem entre aspas, porque não é para você literalmente se abrir e contar tudo para a criança, mas uma vez que você avisa o que você está sentindo, você coloca um processo de humanização e de empatia. Ali você começa a sentir empatia, para que a criança olhe para você e fale, a minha mamãe hoje está triste. Então ela começa a aprender, a desenvolver senso de empatia, a entender como pessoas funcionam, a entender que sentimentos são normais e ela começa também a lapidar a inteligência emocional dela, além de não ficar com caraminhola, com minhoca nas ideias, pensando que a mamãe tá brava comigo, o papai tá bravo comigo. Então, de modo geral, se você estiver triste, se você estiver bravo, se você estiver irritado ou qualquer coisa parecida, senta, conversa com teu filho, e é uma conversa rápida, tá? Não é uma conversa de 1 hora, não, é uma conversa rápida. Você senta e fala, a mamãe está sentindo isso, e coloca o nome do sentimento. A culpa não é sua, a mamãe tá brava porque teve um problema no trabalho, e vai passar, e é normal. E precisa falar que vai passar, precisa falar que é normal para mostrar para a criança que sentimentos, emoções, de modo geral, fazem parte da vida. É só isso. Em 40 segundos, em 1 minuto, você fala e você deixa a criança ciente para ela não se sentir culpada. Você avisa o que você está sentindo, você começa ali a mexer com o senso de empatia do teu filho para ele perceber quando as pessoas não estão legais e ele ser amoroso, carinhoso, gentil com o que as pessoas sentem. Você começa a lapidar a inteligência emocional dessa criança e a mostrar para ela as sensações, as emoções estão aqui e a gente tem que lidar com elas na infância e na vida adulta. Você normaliza a questão do sentir. Então esse era o primeiro tópico que eu queria trazer. É super simples, não é difícil de fazer isso. A questão é que poucas pessoas fazem. Poucas pessoas chegam do trabalho irritada porque teve um dia ruim e explica para a criança, a mamãe está irritada com o trabalho, eu tive um dia ruim, eu estou nervosa, eu vou tomar um banho para relaxar, eu vou pedir uma pizza para relaxar, eu vou ouvir uma música para relaxar, entende? Poucas pessoas se dão ao trabalho de explicar para as crianças, explicar para os próprios filhos o que elas estão sentindo. Geralmente a pessoa chega em casa, ela chega com aquela cara fechada, brava do trabalho, aí a criança vem, papai, 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 aí o pai olha para a criança e fala, não, agora não, que eu tô cansado. E sai e vai pro quarto.
Não deu boa noite, não explicou o que estava acontecendo, não contou nada para a criança, e a criança fica, poxa, meu pai ficou o dia inteiro fora e agora ele não quer falar comigo. Sendo que um minutinho que você tira e fala, papai está irritado, filho, papai teve um dia ruim, eu vou tomar um banho para relaxar e depois a gente conversa. Eu vou ouvir uma música, ou eu preciso pensar um pouco e depois a gente conversa. Não tem problema você falar para o teu filho depois a gente conversa, desde que você avise o que está acontecendo e seja bem claro que a culpa não é da criança, a culpa não é sua, filho. Papai está irritado com problemas de adulto, com problemas do trabalho e vai passar, vai ficar tudo bem. Tem que falar para a criança que vai passar porque pode ser óbvio para você, mas não é óbvio para uma criança. Lembre-se disso, que a noção de tempo de uma criança e a noção de mundo da criança é completamente diferente da sua. Então esse é o primeiro ponto. Tá sentindo as coisas? Avisa rapidinho, 40 segundos você demora para avisar, a criança se sente mais tranquila, a relação de vocês melhora, você trabalha a inteligência emocional do teu filho, não te custa absolutamente nada. Apesar de ser muito fácil, apesar de ser muito simples, como eu falei, poucas pessoas